Você já deve ter visto algumas pregações que falam: assim diz o Senhor vai te tirar do anonimato, né? O Senhor vai te fazer conhecido, você vai... A minha pergunta com esse tipo de pregações é: qual o problema do anonimato? Qual o problema de você não ser reconhecido? Às vezes, essas pregações, ela leva a gente a tentar imaginar qual personagem famoso das escrituras a gente vai ser. Muitos querem ser Davi, muitos querem ser Paulo, muitos querem ser Pedro, muitos querem ser todos esses homens. E você sabia que Paulo não teria sucesso na sua missão sem as pessoas anônimas que não tiveram nenhuma fama? Eu te desafio a ler Romanos 16. Não vou ler o texto todo para não ficar grande o vídeo. Mas a ideia é que Paulo, pelo resultado da sua missão, pela sua missão ter ocorrido bem, a sua missão que Deus deu, ele lembrou das pessoas que foram instrumentos em sua vida. O meu problema com o anonimato é porque a gente acaba dando mais valor a pessoas de prestígio, pessoas de privilégios na igreja, e às vezes esquece daquele irmãozinho que às vezes ele nem é nem reconhecido pela igreja. Às vezes ele nem é reconhecido. E em Romanos capítulo 16, Paulo vai começando a mandar saudações por pessoas que foram importantes no seu ministério. Pessoas que não aparecem nas escrituras. Pessoas anônimas, que talvez ninguém dá nada por elas. E ele diz aqui, no versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Quem é essa Maria? Ele vai falar de Júnia, em outras traduções dá o termo Júlia. Saudai ao Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros nas prisões, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus, no versículo 7. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. E aqui sucessivamente ele vai mandando essas saudações por essas pessoas que não aparecem no cânone das Escrituras. Mas para Paulo elas eram muito importantes, elas eram muito eficazes na sua missão. Então, enquanto você fica de olho em pessoas famosas, em pessoas que têm dom, pessoas que têm conhecimento, pessoas isso e aquilo, pessoas de privilégio, você acaba não dando valor a pessoas que estão no anonimato. Deus o colocou no anonimato, então nem sempre Deus quer a gente sendo o centro das atenções, sendo celebridades no mundo gospel. Nem sempre Deus quer. Essas pessoas eram pessoas de comunidades locais, entende? Pessoas que Deus separou eles para estar servindo a igreja. Às vezes essa é a missão do cristão. Deus não quer a gente sendo o centro das atenções. O centro das atenções no Evangelho é Cristo. É o Evangelho. É a obra de Cristo na cruz. É o amor de Deus. Esse deve ser o centro das atenções no mundo. Às vezes Deus quer a gente só servindo a nossa comunidade local. E por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso ego, a gente fica almejando coisas que Deus não projetou na nossa vida. Você fica dando ênfase a homens famosos, a cantores famosos. Às vezes a gente acaba esquecendo daquela irmãzinha que limpa o banheiro da igreja. A gente acaba esquecendo daquela irmãzinha que limpa a igreja. A gente acaba esquecendo daquela irmãzinha que todos os meses dá R$1 de dízimo dentro da igreja. Você acaba esquecendo daquela irmãzinha que está sentadinha no banco ali, caladinha. Entende? Então, que essa mensagem, ela sirva de alerta para a gente começar a dar valor os pequenos detalhes da obra que o Senhor faz constantemente com o Espírito age na nossa vida. Eu vou contar uma parte aqui, Eu conheci uma irmã que, na hora das tribulações dela, ela fez um voto ao Senhor, que se o Senhor agisse na vida dela, ela queria limpar os banheiros da igreja. E eu fui nesse dia trabalhar nessa igreja e por que essa irmã só limpa os banheiros? E me explicaram. Ela fez um propósito com o Senhor de que ninguém limparia os banheiros da igreja. Ela viria todos os dias de culto e limparia os banheiros da igreja. Entendeu? Conheci uma outra irmã que Deus já levou ela para a glória, que ela sentava na cadeirinha dela,
ela era cheia de pedras, acho que eram as pedras nos rins, muito enferma. Ela não era para sair de casa e nem podia andar de moto, mas ela ia andar de moto. Mesmo ela sabendo que no outro dia ela ia se ver de dores, mas ela estava lá, na casa de Deus, glorificando e exaltando ao Senhor. Às vezes são essas pequenas pessoas que talvez a gente não dá valor, mas elas são verdadeiramente cheias do Espírito Santo. Então a mensagem que eu deixo para vocês, a mensagem bíblica, é que não fiquem almejando ser um espetáculo. Não fiquem almejando ser o centro das atenções. Não fiquem almejando ter reconhecimento. Porque isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que a gente somos espetáculos, mas para a glória de Deus. A mensagem do Evangelho é que o centro das atenções, elas devem refletir somente para Cristo. Como disse o pastor Paulo Júnior, o Espírito Santo é o holofote que apontam para a glória de Cristo.